Olá, seja bem-vindo à nossa análise semanal. Essa é a nossa primeira semana do mês de abril. Semana passada, na sexta-feira, eu fiz um vídeo bem completo para vocês em relação à leitura do DXY, do ouro e do Dólar-Ien, pegando os possíveis movimentos para a sequência do mês de abril, né? Então, essa primeira semana já é uma primeira semana que compõe muitos dados, né, da grande maioria dos países, em relação aos índices de consumo, né, os índices de gerentes de compra. No mês passado, mês passado e retrasado, teve algumas alterações das taxas de juros dos bancos centrais. Isso começar a desencadear uma influência aí ao longo dos meses. E esse mês a gente já pode sentir alguma coisa, tá? Então, compartilhando aqui minha tela no DXY, eu vou recordá-los a respeito da nossa conversa na semana passada e vou trazer para vocês aqui a possível visão de acordo com a movimentação que ele já fez, né? Então, ó, aqui a gente está com o gráfico do DXY no diário. Nós tínhamos uma linha de tendência basicamente nessa angulação aqui, tá? Então, essa semana eu já alterei a angulação dessa linha de tendência, trazendo ela mais rente, com esse topo que está mais do que confirmado, principalmente diante do rompimento dessa região de acumulação aqui, que foi o que eu falei no vídeo de sexta-feira. Então, o que que ele está fazendo aqui? O básico é essa movimentação aqui, ó, né? Isso aqui seria o ponto de pivô dele para a continuação. Ele possivelmente deve romper essa região aqui, fazendo esse zigue-zague aqui, até possivelmente chegar na zona dos 90 mil, que é o preço, né? A média do preço que eu estou esperando ele acompanhar esse desenvolvimento. Isso aqui, né, o DXY caindo, pode ter sinais de fraqueza, tanto do euro quanto do dólar, tá? Para que esse par se mantenha em queda, principalmente se ele realmente, ah, se os dois continentes, né, vão realmente mostrar fraqueza na questão da meta da inflação, tá? É por isso que ocorreu tanta alteração da taxa de juros, para que a gente consiga controlar isso, né? E os bancos continuam mantendo os empréstimos, mantendo os créditos, mantendo o dever do Banco Central, né? Que é emprestar dinheiro. Então, aqui, é, esse ponto da acumulação, o que que eu falei para vocês? Que ele deveria segurar nesse ponto aqui e então subir para cair. Essa semana, esse candle já rompeu a região de acumulação. E esse candle, ele pode ter uma continuidade até esse ponto aqui, tá? Então, essa semana tá muito linda e tá muito limpa a movimentação dele de continuação, porque ele rompe a região, quando rompe a região fica mais fácil para a gente aproveitar as oportunidades. Então, ele deve engasgar, né, fazer o zigue-zague dele até ele tocar nesse ponto aqui, e esperamos que até sexta-feira ele toque aqui ou até rompa essa região, tá? Já não existe a possibilidade dele tentar voltar ou até romper essa região de cá. O máximo que ele pode fazer para os compradores, né, os compradores que estiverem ativos aí, né, dentro dessa região, é o preço retomar para esse ponto aqui, ó, para a máxima da acumulação, e tocando novamente a linha de tendência de baixa, o que vai ser excelente para os vendedores tomarem ação dentro dessa região, tá? Então, esses são os três cenários que eu trouxe para você dentro desse par nessa semana. A gente vai dar uma olhada agora aqui no USD CAD. A gente falou bastante desse par na semana passada, fizemos três cenários com ele. E a possibilidade dele fazer a projeção aí da perna, né? Então, aqui, ó, o que nós tínhamos aqui era uma região de acumulação, ó. Ele já toca a nossa linha de tendência, que foi o que eu falei para vocês na semana passada,
da possibilidade dele vir entre a zona do 35 ao 34, e agora ele está no 1,34, 636, né? Ele está na zona do 34 ainda. E esse cenário aqui, isso é um cenário de acumulação, ó. Então, o que que acontece aqui, ó? Se ele respeitar essa semana, essa linha de tendência, ou, né, romper essa região, é possível que o preço seja jogado para cima, tá? E até de repente rompendo. Agora, tá? Agora, se ele não segura, ele tem a região abaixo aqui dessa marcação de acumulação que a gente fez, ó, e ele pode ainda continuar o movimento, tá? Principalmente se ele perder a linha de tendência e principalmente se ele perder essa região. Se ele perder tanto essa região como a linha de tendência, a gente vai esquecer qualquer possibilidade de movimentação de alta, tá? Qualquer possibilidade. Eu vou jogar aqui no gráfico do semanal, aqui no gráfico do semanal, ele está engasgando, né? Em cima dessa linha de tendência e ele pode sim jogar o preço lá para cima, tá? Volto a repetir, se ele perder essa região e perder a linha de tendência, ele vem para essas esferas mais baixas, tá? Não tem muito mistério. Ele aqui, o dólar CAD está um pouco chato para negociar, porque essa região é uma região de indecisão, onde os investidores vão decidir ali quem está mais forte. Então, é um momento que, se você não entrou nesse par ainda, né, não está negociando ele, não é um bom momento você se manter nele, porque ele possivelmente ou ele vai dar uma esticada para um lado ou para o outro. Dentro do nosso contexto de análise, a possibilidade maior é que a probabilidade maior de que ele suba, né? Mas temos que esperar esse candle do semanal fechar para a gente tomar uma decisão possivelmente para a semana que vem, tá? Já o Bitcoin, Bitcoin, nosso Bitcoin toca o preço lá dos 30 e se mantém ainda engasgado ali dentro da região, né? Ele não deu nenhum movimento aqui após essa região aqui, ele está engasgando, pode levar o preço aqui para cima ainda, para casa dos 40 mil, ou ele retomar aqui ainda para essa região, tá? É bem possível que ele dê um recuo, é bem possível que ele dê um recuo para depois subir, fazendo o quê? Uma linha de tendência de alta, que é o início de uma formação de uma linha de tendência de alta. Essa linha de tendência de alta aqui, com esse toquezinho aqui, na verdade é um ponto também de pivô, tá vendo? Então ele tem que pivotar para conseguir ganhar força para cima. Para essa semana, acredito que vocês possam ver o preço do Bitcoin caindo um pouco antes dele pegar força para cima, tá? Vamos só retomar aqui no DXY, porque eu não coloquei no gráfico do semanal, botei no gráfico do diário, só para a gente dar uma olhada como é que ele tá aqui, ó. Né? Eu tinha jogado ele para o semanal e depois passa ele para o diário. Semanal tá super nítido a movimentação. Então tá tendo aqui neste momento, eu diria que a gente está com um pouquinho de indecisão. Você pode ver que não há uma sincronia. O DXY está claramente caindo, o que leva os pares com dólar como moeda cotação, por exemplo, o Bitcoin, o ouro, para cima, que é o que está acontecendo com o ouro. E o dólar CAD cai, só que o dólar CAD está que vai acompanhar o DXY, só que o dólar CAD está numa região que é de extrema indecisão. Então, não está tendo uma divergência nas informações, possivelmente pode ser essa espera para sexta-feira, que tem vários relatórios no dólar para sair, taxa de desemprego, ganho médios por hora, uma série de dados que vai ser importante para a gente medir a temperatura da inflação, e pode ser por essa razão que o mercado está indeciso. Então, quem não tomou nenhuma postura dentro do dólar CAD, eu não aconselho fazer agora. E o Bitcoin, aproveitar uma oportunidade, de repente, dele voltar a cair numa queda deles, vocês aproveitarem a oportunidade para comprar, tá? Então, essa semana
É uma semana de atenção. E para quem está operando DXY, aproveite o fluxo, porque ele vai estar seguindo aí bem bonito para baixo, chegando a casa aí dos 100 mil, tá bom? Então, aproveite, siga o dólar e até semana que vem. Beijo!